A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Quem vos fala é o pastor Renato de Macedo, da Igreja Restauração Mundial do Jardim Silvia, Guarulhos, São Paulo. Hoje é 28 de abril de 2020 e é com grande prazer que vos falo mais uma vez. Gostaria de deixar aqui mais um compartilhamento sobre o estudo que nós fazemos às terças-feiras. Infelizmente não estamos podendo fazer presencialmente, estamos fazendo online ou virtualmente, e acredito que será uma bênção para a vida de todos. Estamos no segundo trimestre, né, do ano de 2020, e essa é a terceira lição. Então eu vou compartilhar com os irmãos durante alguns minutos. Vou tentar, como eu sempre digo, ser o mais sucinto possível, sem que perdamos, né, irmãos, a profundidade necessária para que possamos aprender a palavra de Deus. Então, o estudo de hoje é eleição e predestinação. Poxa, irmãos, um tema extremamente complexo. Por que digo isso? Porque não há consenso entre os cristãos. Nunca houve, não é que isso surja em nossa geração. Na verdade, essa questão de livre-arbítrio e predestinação, ela está presente talvez desde antes de Cristo, mas fica bem mais claro quando a igreja começa a ser formada. Então surgem dois homens. Esses dois homens têm teses opostas. Essas teses, elas, possamos dizer que elas são conflitantes, né? Então, estudar esse tema sobre eleição, predestinação, é sempre bastante complicado. Mas, como cristãos, nós temos que nos debruçar sobre os escritos, investir um pouco do nosso tempo, e em determinado momento da nossa vida cristã, nós temos que acreditar que linha teológica nós vamos crer, porque senão nós vamos ficar navegando em águas totalmente desconhecidas. Então, é importante nós tomarmos algum tipo de posição. Que fique claro, a revista que nós estudamos é uma revista voltada às igrejas Assembleias de Deus, uma igreja evangélica pentecostal. Então, normalmente, a linha de pensamento é uma linha que nós chamamos, né, de arminiana. Por que ela recebe esse nome? Porque ela vem de Jacobus Arminius, um teólogo holandês que viveu entre 1560 e 1609, né? Então, as igrejas pentecostais em geral, elas seguem essa linha teológica. E essa linha teológica, ela vai defender, né, o livre-arbítrio. Ou seja, a salvação é uma oportunidade dada a todos, em que você escolhe ou não escolhe. O ser humano tem o poder de resistir à graça dentro da teologia arminiana. Já na conhecida teologia de Calvino, teologia calvinista, ganha esse nome porque ela foi fundamentada por John Calvin, que aportuguesando o nome seria João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564, né? E ele era
francês. E ele defendia de que a graça ela é irresistível. Se Deus te escolheu para ser salvo, você não conseguirá fugir da graça de Deus. Então, como eu disse, o estudo proposto para essa terça-feira e para essa terceira lição, ele se torna um ensino difícil. Eu não gosto, quando eu estou ministrando assim, determinar a regra. Porque, como eu disse, existem grandes homens de Deus que seguem a teologia arminiana. E existem tantos quantos homens de Deus que seguem a teologia calvinista. Como eu disse, os arminianos você vai encontrar muitos nas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, e nas igrejas reformadas ou históricas, ou igrejas conservadoras, presbiteriana, batista, normalmente eles defendem a tese de Calvino. Então, nós chegamos à conclusão que não há certos e errados nessa história. O que há é uma visão, uma compreensão da teologia a ser estudada e como cada um enxerga isso. O que eu acho muito importante é nós nos tornarmos incansáveis estudiosos da palavra de Deus. Ou seja, pastor, eu não gosto muito dessas coisas de teologia e de me apegar a esses estudos mais aprofundados, mas esse é um estudo muito importante. Desperta a nossa fé, a nossa curiosidade, e talvez você nunca tenha se questionado, mas, por exemplo, uma questão que eu sempre me faço é porque algumas pessoas, ao receber o evangelho, simplesmente aceitam, o seu coração se aquebranta, né? E ela segue o evangelho, e durante toda a sua vida, sua trajetória, mesmo diante de circunstâncias muito difíceis, ela não larga Cristo por nada. Ela larga tudo, mas não larga Cristo. Já outras pessoas são extremamente opostas. Elas ouvem a palavra, elas recebem de alguma forma a informação da graça, mas não conseguem se render a Cristo. Não conseguem viver uma vida com Cristo. Então, essas pessoas passam a não ter um relacionamento com Deus e por isso ficam distantes da graça. Por que há essa diferença? De onde vem essa diferença? Do nosso caráter, do nosso emocional, do nosso convívio, da nossa genética? Ou porque Deus, ele na sua presciência, veja bem, o que defende aqui o caso, o estudo está baseado uma revista, como eu disse, das igrejas Assembleias de Deus, ela vai afirmar, mesmo sendo uma linha arminiana, ou seja, que defende o livre-arbítrio, de que na presciência, uma palavra que nós vamos repetir bastante durante esses minutos de estudo. O que é presciência? A própria palavra já diz. É o pré-conhecimento. Deus, ele é onisciente. Esse é um dos atributos do nosso Deus. Isso nos mostra que Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, só que ele sabe tudo antes mesmo que isso aconteça. E isso nós chamamos de presciência. Ou seja, Deus é onisciente, porque ele sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, e ele sabe o futuro, mesmo antes que ele aconteça, obviamente. Então isso torna Deus onisciente. E dentro da sua presciência, defendem aqueles que vão na linha arminiana ou
do estudo que nós vamos ter aqui, de que nós estávamos, de certa forma, escolhidos, né, predestinados. Então, o estudo do qual nós não poderemos, né, gastar muito tempo, porque estamos no estudo virtual, seria o essencial estarmos presentes, mas volto a dizer aos irmãos de que muito tempo de muitos grandes homens e grandes mulheres de Deus, mentes brilhantes, almas cheias da presença de Deus, foram gastas, debruçadas sobre esse assunto. E que talvez não haja certo ou errado nessa história. O que há é um ponto de vista, o prisma do qual nós olhamos a palavra que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas vamos lá. Então, o texto escolhido para essa noite, que é um texto usado, que diz assim, ó, primeira é Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 5. Não se esquecendo que nós estamos estudando a carta aos Efésios, cujo tema é Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição 3, ela diz eleição e predestinação. Então vamos ao texto de Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual que é a verdade prática aqui? Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui que destacar o objetivo geral dessa lição, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos. 1. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. 2. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E 3. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, vamos lá, a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, o que diz o estudo sobre a eleição divina? Eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Ou seja, nossa escolha ela é cristocêntrica. Pois em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3. Qual a finalidade? Irmãos? Então em quem, em que tempo e qual a finalidade? A finalidade é para que fôssemos santos irrepreensíveis. Um estudioso chamado Donald Stamps afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. E a Declaração das Assembleias de Deus, ela diz que nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então Deus, já sabendo todos os desígnios de todos os seres humanos que nasceriam durante todo o tempo de vida terrena, enquanto a terra durar até a segunda volta de Cristo, Deus ele já sabe
quem escolheria, Deus já sabe quem permaneceria debaixo da graça. 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Irmãos, aquele velho texto que nós já estamos, que já falamos muito dele, que diz que Deus, ou que Jesus Cristo, a salvação não vem por obras, mas é um dom concedido por Deus. Juntando esses textos, a conclusão que eu chego, mediante a isso, e por isso eu não me denomino um calvinista, porque Calvino, ele, na minha opinião, tira do homem uma parte da responsabilidade que eu acho muito importante. Não acho que o homem ele foi escolhido desde a fundação do mundo para ser salvo. Eu acho que há uma parcela de escolha humana nisso, de querer ou não querer, de perseverar ou não, de acreditar ou não, de deixar que a fé o domine, de deixar que a graça o tome. Então, a conclusão que eu tiro, irmãos, ela é o seguinte: eu penso dessa forma quando Jesus disse, eu sou a porta. Esse para mim é um exemplo muito claro. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim sairá, encontrará do outro lado da pastagem. Isso mostra que Cristo, ele abriu a porta da salvação. Então, nessa linha, eu acredito que nós fomos, de alguma forma, predestinados, porque Deus conhece tudo, Então, dizer que Deus não sabia se eu ou você seria ou não salvo, seria negar a presciência de Deus. Isso nós não podemos fazer. Mas dizer que eu já nasci salvo e de que desde o começo nada na minha vida mudaria, Deus sabe o que vai acontecer. Mas Deus não interfere nas minhas escolhas de forma alguma. É isso que a gente crê, porque a gente acredita no livre-arbítrio. Então, a porta foi aberta por Cristo. A salvação jamais seria alcançada pelo homem. Jamais. Não há como o homem chegar à salvação. Porque nós entendemos que o pecado está intrínseco ao homem. É da natureza humana o pecado. Assim sendo, ele precisa de Cristo para livrar ele desse pecado. E ele jamais conseguiria chegar à salvação se Cristo não tivesse aberto a porta. Mas a decisão de passar ou não pela porta, acredito eu, está na mão do homem. Então, por isso eu não consigo me encaixar totalmente nas teses de Calvino. Eu acho que há uma parcela humana muito importante aí e que não pode ser descartada, Agora, o fato é que, tendo essa escolha, alcançando a graça, há um resultado disso, e isso é uma vida santa e irrepreensível. Quando nós aceitamos a Cristo, passamos a entregar a nossa vida a Cristo, deixamos Ele nos conduzir, o que nasce disso é uma vida santa e irrepreensível, irmãos? Ou seja, você não é santo para ser salvo. Quando você escolhe a salvação ela começa a fluir na sua vida, Como o texto de Provérbios ou Eclesiastes, agora não me lembro aqui de cabeça, não anotei, mas diz que a santificação, a santidade é como o nascer do sol, Ele nasce numa luz bem fraquinha, e às vezes você acha que o sol nem irá brilhar durante aquele dia, mas de repente ele começa a subir. E a luz do sol começa a ficar mais intensa, até que ao meio-dia é luz completa. E assim em nossas vidas, obviamente, essa luz completa só poderia ser afirmada
quando Cristo voltar e nós formos levados para recebermos um corpo glorificado e formos morar com Ele. Aí será luz completa. Até lá, tudo é um processo. É assim que eu acredito, é assim que eu tenho ensinado aos meus irmãos. Então, é aquela questão de que Cristo já determinou a salvação. Eu não acredito que ele tenha determinado, eu acredito que ele conheça. Acho que os irmãos conseguem compreender a diferença. Cristo conhece quem será salvo e quem não conhece. Isso não quer dizer que ele determinou quem será salvo ou quem não será salvo. Bom, uma outra parte importante é que a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. O que é isso, irmãos? A Bíblia fala assim, ó. O próprio João disse, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Em outro texto ele vai dizer que Cristo era o Cordeiro de Deus, preparado para expiar os nossos pecados e morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nunca houve em Deus o prazer de condenar o homem. Por isso, desde o princípio, Deus já criou um sistema onde o homem encontraria uma porta de escape, onde o homem encontraria a salvação. Cristo está preparado antes. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, irmãos, e depois se revelou em Cristo Jesus, esteve entre nós e conhecemos toda a obra de Cristo. Então, isso mostra o quê? O prazer, isso mostra o prazer que Deus tem na sua criatura. Deus jamais olhou para o homem com um olhar de ódio, mesmo porque isso jamais poderia acontecer, porque João ele afirma que Deus ele não nos ama. Deus ele é o próprio amor, né? A essência. O que é Deus na sua essência? É o próprio amor. Ou seja, todos os atributos relacionados ao amor no seu ápice, né, irmãos? De cuidar, de zelar, de querer o bem. Isso é Deus na sua essência. Ele nos amou. Então, isso mostra que mesmo antes do homem pecar, porque Deus já sabia que ele iria pecar, essa é uma tese que quem crê na onisciência e na presciência de Deus terá que defender, ou seja, Deus já sabia que o homem iria pecar, e mesmo antes, obviamente mesmo antes do homem pecar, Deus já havia preparado um sistema onde o homem seria salvo também. Isso demonstra o amor, a misericórdia, a graça, a bondade, todas essas coisas juntas, né? Então vamos lá. Temos aqui uma conclusão, né? Os vídeos o horário foi embora. Como gostaria de estar com os irmãos, mas eu creio que muito em breve estaremos juntos novamente, né? Para que a gente possa degustar melhor esses estudos. Então a conclusão é: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade. Receber a filiação divina é desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então isso mostra aquilo que eu já disse anteriormente, que Deus ele predestinou o homem à salvação. Predestinou a mim e a você, ou seja, desde o início, Deus ele mostrou que há um caminho para a salvação. Agora, cabe a cada um de nós deixarmos Ele nos envolver por essa graça. Cabe a cada um de nós deixar a sua voz entrar pelo nosso ouvido, inundar nosso coração e permitir que Ele tome todo o nosso ser. Assim compreenderemos melhor o que de fato é
a obra da salvação. Se Armínio está certo, se Calvino está certo, isso passa a ser uma pérola teológica muito importante, como disse, uma pérola. É importante compreender isso, é uma pérola teológica. Mas não se compara a obra da salvação como um todo, porque ela não pode ser explicada pela teologia. A teologia se esforça para se aproximar de um modelo, mas o fato é que Cristo ele amou a todos e de uma forma incondicional, inexplicável, cujo não há palavras a ser determinadas. Ele abriu a porta da salvação. Creia, você pode ser salvo em Cristo Jesus. Eu agradeço aos irmãos e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.